Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez procurar, através do pensamento elevado e do sentimento limpo, a sintonia com os amigos invisíveis que nos orientam os passos. Aqueles que no anonimato nos dão bons conselhos, que nos ajudam a enfrentar as dificuldades sem entrarmos no desespero, ou pelo menos nos alertando para que nós busquemos um caminho que possa estar menos comprometido com o erro, com o mal. Obrigado, Senhor, por podermos sempre encontrar uma forma por meio da qual nossos espíritos cresçam mesmo na adversidade. O entendimento de que, seja na doença, na pobreza ou na solidão, qualquer um que esteja assim, não está impedido de fazer o bem. Nenhuma dessas mazelas cerceia no espírito o desejo de ser útil, a maneira generosa de dirigir-se aos demais, a forma interessada pela qual alguém possa ouvir as queixas de outro, representando com isto uma maneira positiva de esquecer-se para semear luz por onde se passa. Quantas vezes um simples palito de fósforo é capaz de iluminar o caminho para evitar a queda. E nós, esquecendo de que podemos ser este palito de fósforo, nos vemos cercados pela escuridão e às vezes apenas reclamamos, ao invés de nos acender. Que é de verdade a missão que Deus oferece aos filhos que criou: tornar-se útil, iluminando o caminho até o próprio. Que nós possamos então entender que a vida não é sofrimento, a vida é trabalho no bem, sem condição. Por isso cantaremos: almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, apesar de já ter sido dado este aviso, uma vez que a partir desse momento nós temos um contingente maior de pessoas que nos assistem, é bom relembrar que na próxima quinta-feira, aqui em nossa casa, estaremos realizando a cirurgia espiritual do Natal, aquela que nos últimos anos fazemos sempre na semana que antecede esta data, na quinta-feira mais próxima. E do mesmo modo que estaremos aqui reunidos com as pessoas que vierem, também aqueles que nos assistem, que não possam vir, que estão assistindo à distância, podem fazer o tratamento aí onde estão. Vocês vão ver na tela o cartaz referente ao tratamento da próxima quinta-feira. E as pessoas à distância poderão se informar sobre ele nessas recomendações que estão no site tratamentoespírita.com.br. Ali, elas poderão ser lidas com atenção, de forma que você estará sendo esclarecido a respeito de como proceder para participar aí mesmo, onde mora. E depois, no link de baixo, no youtube.com/TV Alvorada Espírita, você deve estar sintonizado já a partir das 19 horas, quando a transmissão ao vivo começa, para acompanhar, seja a questão dos avisos, que se repetirá para os que estão presentes, seja depois a prece, a palestra, após a qual você deve, então, permanecer pelo menos 1 hora em repouso na sua casa, quem está à distância. Porque aqui, após a palestra, as pessoas serão encaminhadas para a sala de passe, onde terminará o tratamento. Portanto, todo este procedimento da oração, a palestra, faz parte da cirurgia. E é bom que as pessoas que puderem à distância se submetam a este modo de buscar a ajuda divina e também, caso haja a possibilidade, sejam vocês que estão aqui, sejam aqueles que nos assistem, multiplicar este cartaz pelas suas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, porque como é gratuito, não há lesão física alguma, ninguém vai ter a pele cortada, não tem gasto nenhum, não tem contraindicação. Muitas pessoas que às vezes estão aflitas, estão em busca de algo que possa lhes dar um pouco de esperança, poderão, através da sua participação, poderão encontrar a cirurgia espiritual da próxima quinta-feira. Então, quem vier deve trazer uma garrafa com água identificada com o nome da pessoa, aquela que está portando a garrafa, e se tiver problema de vista, pode comprar um frasquinho de água destilada na farmácia e trazê-lo também para o caso da pessoa estar também com este problema. Ambas, a garrafa d'água e o frasco de água destilada, a pessoa vai levar de volta para casa, porque vai usar a água para tomar um pouco por dia e a água destilada para colocar na vista, conforme vai ser explicado no dia. O tratamento, como nós dissemos, é gratuito. E é tão gratuito que nós não aceitamos, nesse dia, nesse horário, nenhuma doação. Quem quiser nos ajudar com alguma doação, e nós recebemos doações, deve trazer em outro dia ou em outro horário, para que não haja dúvida a respeito de que aquela pessoa que está vindo para o tratamento não está precisando entregar nada, nem doação, para fazer parte. Portanto, essas são as recomendações que nós aqui sempre tratamos de convidar para este evento de uma quinta-feira. Porque normalmente a nossa instituição continuará a atender todas as segundas. Nós não temos férias, não há feriado. Dia 25, segunda-feira é Natal, vamos estar funcionando. Dia 1º de ano também estaremos abertos normalmente nos nossos horários. Não há nenhum tipo de interrupção
das atividades da nossa casa. Então, as pessoas não precisam ter dúvida. Será que vai ter hoje? Porque hoje é feriado. Se é o horário da nossa instituição funcionar, ela estará aberta. Por isso, aí estão os horários das palestras e também, na quarta-feira, é o estudo do Livro dos Espíritos. Estes 4 horários são horários que nós atendemos normalmente as pessoas que vierem. Bem, por falar em estudo, todas as quartas-feiras nós temos o Livro dos Espíritos, com a transmissão da TV Alvorada, e para aqueles que vierem fisicamente participarem, 2 horas em que nós estamos tratando das leis morais. Esta é a obra que nós estamos estudando, pergunta por pergunta. Já são mais de 100 destes estudos publicados em nosso site, no YouTube e no Mensagem Fraternal, que vão desde a introdução até a pergunta 217, se não me engano. As outras perguntas também nós gravamos e elas estão sendo editadas. Mas nós estudamos ao vivo e neste segmento estamos lá na questão 670. 400 questões adiante daquilo que nós já conseguimos publicar. Mas todo este número de questões estará disponibilizado em nosso site. Os trabalhadores têm se empenhado, os que editam os estudos, e já tenho a informação de que já há mais 5 estudos prontos para serem publicados. É que nós vamos trabalhando com uma intensidade que às vezes é maior até do que a possibilidade da edição. Nós fazemos um estudo de 2 horas, mas para você editar um estudo de 2 horas, mais ou menos você consome de 5 a 6 horas de trabalho para editar um estudo deste. Entre corte, equalização, inserção de imagem, pesquisa, colocação de GCs, finalização, geração de arquivo. É um trabalho que demanda mais, às vezes mais 3 vezes o tempo que foi o de gravá-lo. Mas nós todas as quartas-feiras estudamos este livro e as pessoas que estão em casa podem participar. Nós transmitimos ao vivo. Nosso canal no YouTube recebe a participação de pessoas. Nós temos o endereço eletrônico da TV, vocês estão vendo o endereço que pode ser usado, seja para um e-mail, seja para você acessar através do Hangouts, do Google. Você pode usar o Hangouts e participar conosco, usando o nosso endereço eletrônico. Então, através dessa interatividade, nós temos aberto aos que queiram vir e aos que assistem, todo o universo que o Livro dos Espíritos nos oferece para meditarmos a respeito de coisas que fazem parte fundamental da nossa vida. Começamos na última quarta-feira, um capítulo muito importante, um capítulo que fala sobre o trabalho. O trabalho. Nós estamos em um dos planetas mais atrasados do universo. Ele é tão atrasado, apesar de ser lindo, atrasado no tipo de espírito que pode nascer aqui. Ele é tão atrasado que só existe um patamar evolutivo que antecede o nosso. Só. Um. E ainda assim, no nosso mundo, existem lugares e situações onde estes que estariam naquele patamar primitivo ainda podem viver aqui. Nós temos tanta ligação ainda com a parte primitiva da evolução do espírito,
que os espíritos que acabaram de sair da selva como animais irracionais e que são destinados a mundos primitivos, eventualmente podem ser encaminhados para cá, nas suas primeiras encarnações. Então vocês imaginam como que os espíritos que estamos vivendo neste ambiente, ainda estamos muito longe de uma melhor qualificação, muito longe. Observe você com os hábitos comuns do seu dia a dia. Se nós observarmos como nós nos comportamos, nós queremos sempre fazer o menos possível. Não gostamos de ninguém que nos empurre para um esforço. Não gostamos de cobrança. Não gostamos de compromissos. Vejam só se isso não se parece muito com a onça, com a leoa ou leão, que não tem nada para fazer, quando tem fome corre atrás de uma gazela, mata, come, enche a barriga e vai dormir. Quando se sente estimulado pelos feromônios femininos, em que o seu sexo é chamado a procriação, procura a fêmea, faz a cobertura, copula com ela, e depois larga a pobre para cuidar dos filhotes sozinho. Vejam, se isso não é muito parecido com o nosso nível. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica, apesar de merecer ser criticada. Mas, quando se optou por uma certa distribuição de renda, através de bolsa disso, bolsa disso, bolsa disso, bolsa disso, houve cidades no interior do país, em que os empregos, ninguém queria saber deles. Ninguém ia mais atrás de emprego de faxineira, de doméstica ou de costureira em fábrica. Ninguém queria, porque recebia a bolsa, ficava em casa, mais um ou dois ou três conseguiam uma bolsa também, e eles viviam de não fazer nada e só receber bolsa. Cultura de inúteis, promovida pelo governo, de irresponsáveis, onde o que tem valor não é o que você produz com seu esforço, é o que você ganha sem fazer nada. Que não é só desses lugarejos, não. Isso é da nossa condição humana, do nosso estágio evolutivo de preguiça. Cada um que assistiu qualquer entrevista que se fez com gente que ganhou na loteria, e que foi perguntado, o que você vai fazer agora com esse dinheiro todo? A primeira coisa que quase todo mundo fala é, vou parar de trabalhar. Vou parar de trabalhar, porque agora eu tenho muito dinheiro. O sonho de todo mundo é uma aposentadoria, em que receba sem precisar trabalhar. Mas isso é muito bom, depois de você ter trabalhado tantos anos, cooperado com o sistema, que você chegue um momento em que não precise mais do esforço físico para receber um pagamento, um salário digno. Mas não é isso que as pessoas querem, elas querem não fazer nada. Não é a aposentadoria daquela tarefa para que a pessoa se dedique a muitas outras coisas, possa ir aprender outras coisas, possa melhorar-se como um profissional de outra área, possa trabalhar agora por gosto naquilo que tem vontade. Não. É não querer mais fazer nada. Se você observar o perfil da maioria das pessoas no mundo em que estamos, ele é muito semelhante ao bicho da selva.
guloso, glutão, preguiçoso, e acomodado apenas nos seus prazeres. Quando você exige alguma coisa além, você cria nas pessoas uma revolta. Já dissemos aqui no dia do estudo que qualquer pessoa, qualquer candidato a cargo público que assumir com uma plataforma dizendo que vai aumentar a carga horária das escolas, que as crianças tenham melhor qualidade de ensino e bons professores para que elas possam estudar mais tempo, esse não vai ser eleito. Nós vemos sindicatos lutando para que os trabalhadores trabalhem cada vez menos e ganhem cada vez mais. Uma política desestruturante, como se já não trabalhássemos quase nada. Fizemos no ano passado, já comentamos aqui, é bom lembrar, fizemos um programa com o cálculo de quantas horas nós trabalhamos por ano. E neste ano de 2017, somadas as horas em que nós efetivamente trabalhamos, você terá 99 dias de trabalho. 99 dias. Num ano de 365 dias, que está sendo este, completado daqui a 13 dias, somadas as horas em que nós trabalhamos, você terá 99 dias. 3 meses e 9 dias. Mas ninguém acha ruim receber 13 salários. 13 salários. Ainda acham que é pouco. E quando a gente vai trabalhar, a gente faz o mínimo possível, enrola o máximo que consegue e acha que ainda está fazendo muito. Por isso é que nós estamos num planeta como este. Nós estamos sofrendo como coletividade o resultado da nossa própria desídia. Nós temos o quê? Certames futebolísticos, certames esportivos, em que os que vão jogar essas idiotices são milionários, sustentados por miseráveis que pagam quanto for necessário para comprar o ingresso e torcer para o seu time. Qualquer pessoa que tiver um pouco de lucidez, um pouco de inteligência, sabe que esse comportamento está beirando a insanidade. Porque isso é praticamente a insanidade. Usar de um momento em que uma equipe, seja lá qual for, e os 11 que a representam, seja o motivo de você viver ou de você distrair-se. E você gastar com o ingresso, gastar com a fantasia, gastar com o barulho que faz, gastar com a pinga que bebe, com a cerveja, tudo isto. Para depois reclamar do governo, reclamar que não tem dinheiro sobrando. Como não tem dinheiro sobrando? Mas não é só nesse ambiente que nós gastamos nosso tempo, em todas as outras diversões. Vejam estes shows de malucos que chamam de música aquilo que deveria estar na lata do lixo há muito tempo, que representa a desarmonia de espíritos
atrasados, fazendo barulho, através apenas do ritmo. Você coloque qualquer um desses insanos fazendo um show destes, e você vê quantos milhares e milhares e milhares vão comprar ingresso para ir ali. E compram CD e compram isso e cantam a música. Por quê? Porque as pessoas que procuram ídolos, elegem os seus ídolos desta forma. São pessoas iguais. Têm inclinações idênticas. É tão grave a questão da música, tão grave, que na Grécia Antiga, no tempo de Platão, os governantes eram fiscalizados pelo tipo de música que entregavam ao povo. Porque a música era a forma de harmonizar ou desarmonizar a sociedade. Mas, se isso já era conhecido há 2.400 anos atrás, por que até hoje ninguém diz isso para você? Que aquilo que você procura em harmonia ou em desarmonia demonstra quem você é. Como espírito. Ninguém está falando que você é desonesto, que você é bandido. Não, mas como espírito, em termos evolutivos, se você come lavagem de porcos, você se parecerá mais com suínos do que com pessoas. E a lavagem de porcos é oferecida muitas vezes gratuitamente para que as pessoas se mantenham como suínos. Não se valorizem como seres humanos. E então, construiu-se um cenário interessante em que a arte, manipulada pelos medíocres e pelos mesquinhos, não pode ser aquela arte que eleve a alma, que eleve pela beleza, eleve pela harmonia, eleve por você olhar uma coisa linda e falar, nossa, que maravilha. Ela precisa ser alguma coisa que contamine as pessoas com os piores conceitos que alguém possa imaginar sejam considerados arte. Porque os valores artísticos para os medíocres, eles são um peso. Antigamente, na Grécia, na Roma, dos áureos tempos, todos os templos eram feitos de pedra. E as obras-primas eram esculpidas no mármore. Mas não era uma, não eram duas. Era todo o templo esculpido no mármore. Entalhado na perfeição do mármore, tratado com maestria. Mas quem fazia uma coluna grega, uma coluna romana, um capitel jônio, coríntio, era uma pessoa tão comum como qualquer motorista de ônibus coletivo da nossa cidade. Que ninguém sabe quem é, ninguém sabe que nome tem, e guia o ônibus o dia inteiro e vai para casa. Esses caras entalhavam essas obras o dia todo e iam dormir. Nenhum de nós consegue fazer isso com o barro. Imagina, te deram um pouco de argila,
te derem palitinhos, te derem instrumentos de cortar argila para que você, em um mês, faça uma coluninha, você vai fazê-la toda torta. Eu não estou me referindo nem a Michelangelo, escultor com essa primazia, nem a Bernini, ou aqueles grandes da estatuária. Eu estou me referindo aos caras que esculpiam coluninhas que iam segurar o teto do templo. Ninguém sabe quem são. E são rendas que fizeram na pedra. Bordados que às vezes as bordadeiras não fazem no tecido. Só que para você fazer isto, você tem, olha, você tem que suar, você tem que se esforçar, você tem que errar, você tem que se dominar, você tem que ser alguém que cresceu. E no mundo de medíocres não há tempo nem paciência para você ser alguém que cresceu. Então precisou se inventar um tipo de arte que de arte não tem nada. É de grotesco que ela é feita. Para que os grotescos que se identificam no mesmo padrão a enalteçam. Achem que aquilo é lindo. E digam, ai, eu também vou fazer uma coisa desta. E aí os medíocres abrem museus para expor estas tolices. Para expor algumas sacadas. As coisas agora são tão assim, né? Tão impossíveis de identificar pela visualização apenas, que a pessoa, além de fazer aquilo, tem que escrever um texto para explicar o que aquilo quer dizer. Eu conto sempre a situação de um homem, dito desses artistas, que de artistas não tem nem o A do começo, nem o A do fim, que fez uma exposição e foi premiado. A exposição era assim, uma prateleira de vidro, duas mãos francesas pequenininhas segurando, um copo de água com metade dele cheio. E do lado tinha uma plaquinha escrito, O Carvalho. O Carvalho. Era essa a obra de arte dele. O Carvalho. É uma pena que fecharam os sanatórios. Porque daí para o sanatório é o meio passo. E mais ainda os que vão lá acham, nossa, que coisa. Olha o galho ali saindo do copo. O outro galho, olha a folha em volta do copo. O carvalho. Um outro, sabe o que fez? Ele fez aquilo que você faz no banheiro todos os dias, quando o seu intestino funciona, recolheu isso em latinhas, lacrou as latinhas pelo menos, e colocou lá o nome dele com o nome da obra de arte. E foi para o museu, está exposto no museu. E depois de 30, 40 anos, o curador do museu estava com um problema que eu não sei como ele resolveu. O problema era que o conteúdo da latinha estava corroendo a lata. E como é que eles iam poder resolver o problema do artista, que provavelmente já tinha morrido? Como que eles iam intervir na obra-prima que ele tinha produzido? Tira a lata e põe uma nova, sem autorização do artista. Põe uma lata dentro da outra. Vejam só aonde vai a insanidade de alguém que não é capaz de pregar um botão com classe. Os meninos estão me dizendo que tem alguma escultura grega que eles escolheram, vão ver qual foi que eles escolheram, para vocês verem. Essas esculturas são as cariátides.
Na verdade, estas não são as originais, elas são cópias exatas da original. As originais estão no Museu de Atenas, porque aí elas estão expostas ao relento. Mas se você chegar mais perto disto, você vê o tecido, você vê a dobra da roupa, feita no mármore. Mas esse é apenas um detalhe. Vocês estão vendo a base onde elas estão colocadas? Vejam a base. Abaixo da base há um retângulo, depois há um friso de fora a fora. Este friso todinho é entalhado, todinho, esse friso. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde eu estou me referindo. Isso aqui, ó, isso aqui todinho é entalhado. Se dependesse da gente ir para o céu para entalhar metade desse friso, a gente ia procurar o capeta para pedir arrego. Mas quem entalhou isto, quem fez esse negócio, quem entalhou isto, ninguém sabe quem foi. Aliás, o povo não sabe direito dizer nem quem foi que esculpiu as cariátides. É um anônimo. Os homens primitivos dos tempos modernos sabem defecar em latas e pôr um nome e expor no museu como obra de arte. Isso é um planeta de prova e expiação, isso é um mundo primitivo. E rodeado de gente que vai aplaudi-lo. Gente que vai aplaudir 22 pernas de pau milionários correndo atrás de uma bola para depois ver quem que vai ganhar o campeonato. Numa estrutura tão corrupta que até o presidente da nossa confederação acabou afastado por corrupção. E você que encheu cada bilheteria de dinheiro está pagando conta. Mas essas tolices não são só quem gosta de esporte que pratica. Quem gosta de moda, quem gosta de roupa, de grife, é a mesma coisa, gasta para isso. Seja na roupa, seja na cor da unha, seja no padrão da tatuagem, seja no estilo do cabelo, no estilo da barba. Ah, hoje tinha um anúncio lá num dos portais de notícia. O homem, para fazer a sua barba ficar cheia e perfeita, gastou 64 mil reais. Para deixar aquela barba de bode. Essas barbas que o modismo agora fez as pessoas acharem que precisam ter uma. As pessoas não, as pessoas que não têm cérebro. O cara gastou 64 mil reais para ter uma barba de bode perfeita. É claro, se tem quem pague, vai ter gente que oferece o serviço. Mas isso só acontece no mundo primitivo ou semi-civilizado, que é o mundo do atraso. É o mundo das pessoas que não querem empenhar-se para aprender, para se enriquecer. Estas pessoas que vivem de grifes, vivem de moda, vivem mudando a maneira de se apresentarem são analfabetas ou semi-analfabetas. Talvez acertem escrever o seu nome, se não tiver que escrever ele inteiro. Faça um teste. Pegue qualquer amiga sua, se esse não é o seu caso. Pegue qualquer amiga tua e pede para ela escrever alguma coisa original sobre qualquer tema e veja o que sai. Veja se sai alguma coisa que dê para ler. E depois que der para ler, veja se não tem algum errinho. Mas a pessoa é uma fada na aparência.
tem tudo decor, qual é o estilo, que cor que tem que usar, combinando com o quê. É uma fada burra. Não sabe ter nada daquilo que é importante para o espírito. Porque o enfeite da casca vai acabar no cemitério, ou vai acabar na mão de uma terceira pessoa, porque ninguém vai ser enterrado com as grifes de luxo que ela tinha no guarda-roupa. Até porque vai ter um monte de gente que vai passar os 5 assim que ela pifar. Não é mesmo? Você acha que vão enterrar a pobre, a beldade, a socialite, com um modelito de 3 ou 4, 5 mil dólares? Não, deixa isso aí. A gente põe lá um vestidinho de chita, vai comer mesmo, os bichos vão acabar com ele. Isso aí. Um cara morreu, tinha 3 sócios. E em vida eles combinaram entre si, que como ninguém sabia o que ia ter do outro lado, os que ficassem na terra iam cooperar com aquele que tinha ido, colocando cada um uma nota de R$100 no caixão, antes do enterro. Os 3 estavam lá para enterrar o quarto que tinha morrido. Aí o primeiro lá foi, botou R$100, disse, olha, minha parte eu estou cumprindo. O segundo foi lá, botou R$100 e disse, olha, vai com Deus, que se você precisar desse dinheiro, a minha parte eu estou cumprindo. Aí o terceiro foi lá, pegou as 2 notas de 100, pôs um cheque de 300 e disse, pode ir, que se você precisar, você desconta isso em qualquer lugar do outro lado. Minha parte eu estou cumprindo. É assim. Não é? Vai com o cheque. Ele fica com a grana e dá o checão lá frio, pro presunto frio, né? Se entender. Estas são questões que qualquer pessoa, se tiver um pouquinho de cabeça e parar de pensar pelas aparências e por aquilo que as pessoas querem que você seja, vão começar a identificar em si mesmas. Você não é o que você ostenta, você é o que você é. Pense se você é capaz de realizar alguma coisa com a capacidade intelectual que você possui, sem equívocos. Teste a sua memória. Escreva de memória o que você tem na sua sala, ou que tem em cima da cômoda do seu quarto. Que objetos estão lá? Escreva de memória para você ver se a sua memória é boa. Desafie-se fazendo cálculos. Multiplique de vida. Resolva uma equação do 2º grau. Lembre-se do que é raiz quadrada, raiz cúbica. Mas para que eu vou precisar disso? Para que você vai precisar de uma calça de grife toda furada? Para quê? Já notaram que nós estamos falando sempre que custa mais caro uma calça cheia de furo do que uma calça inteira, completa? E quem é insano que paga mais por alguma coisa que não vai ter? A maioria. A maioria, eu já falei, gente, vocês querem contribuir, a calça custa 500 conto, ó, vai na 25 de março, vai em qualquer desses brechó, compra uma calça inteira por 50 conto. Vem aqui, eu rasgo para você do jeito que você quiser, e você dá metade do que ia gastar com uma calça de 500 conto para a nossa instituição, porque nós temos 130 famílias para atender. Não, a pessoa não paga, não compra 1 ou 2 pizzas, não, eu não posso engordar, mas paga 400, 500 conto numa calça cheia de tiras, é quase a pizza cortadinha já, toda retalhada, para usar, para se achar bonita ou bonito. O mundo de prova e expiação tem esse tipo de gente, que não gosta de saber de esforço. Hoje os filhos querem esnobar os seus amigos com aquilo que os pais lhes dão.
sem trabalhar. Os pais têm vergonha de pôr o filho no emprego, porque querem continuar a sustentar o inútil por quanto tempo for possível, para ele continuar bebendo, jogando e andando com a mulherada junto com seus amigos, para depois dizer, eu me formei em, sei lá, em alguma coisa aí. Mas não vou trabalhar porque meu pai me sustenta. Vocês percebem que o trabalho honesto, o trabalho honrado, foi sendo desbancado do nível de honradez para se tornar uma vergonha? E ao aceitarmos esse tipo de coisa, nós apenas confirmamos a condição animalesca do nosso processo evolutivo. Ainda tendo um raciocínio, a capacidade de pensar, nós preferimos apenas viver como bichos. Porque nós somos animais. A nossa definição é a de animal racional. Então, como animal, a gente sabe se comportar perfeitamente. Agora, como racional, nem sempre. Se precisar fazer muito esforço, a gente prefere ser bicho. Porque o raciocínio exige que você se mova, que você se interesse, que você tenha que ir buscar. Raciocínio, racional é você compreender as leis e entender que é preciso mover-se para conquistar mais coisas. É por isso que no livro dos Espíritos, nessa terceira parte, que é chamada de leis morais, nós temos a lei do progresso. A lei do progresso explica que na evolução da alma, primeiro a alma precisa desenvolver a sua inteligência. Primeiro ela precisa desenvolver a inteligência. Só depois que ela desenvolve a inteligência é que ela pode desenvolver-se moralmente. Porque moralmente, esse desenvolvimento exige que você compare coisas, que você faça um discernimento, que você pense e sopese o que essas coisas podem ser positivas ou negativas para você. Se você não tem um raciocínio, a inteligência, para observar e tirar conclusões, comparando-as depois, você não pode adotar um comportamento moral. A sua conduta será uma conduta amoral. Porque te dá prazer, porque é legal, porque você gosta daquilo, que é como muita gente raciocina no mundo. É a cultura do egoísmo animal, do egoísmo infantil. A criança tem 200 brinquedos. E eu não estou falando de nenhum filho de vocês aqui, que deve ter uns 180. Ela tem 200 brinquedos. A empregada da casa dela tem um filhinho que não tem 5 brinquedos e todos eles velhos. A mãe chega para o filho e fala, ai filhinho, o filho da fulana, tão pobrezinho, não tem nenhum brinquedo, vai lá no quarto, pega um brinquedo e dá para ele. Eu não, é meu. O brinquedo é meu. Você tem 200 bonecas. Ah, mas cada uma é para um momento, é de alguém que me deu, que eu gostei, que eu brinco de vez em quando. Tem boneca lá que quem brinca é a aranha, fazendo teia. Mas a criança se recusa a abrir mão de uma. E a mãe fala assim, né, tá bom, é sua mesmo, né, tudo bem. Em vez de dizer, não, você vai dar sim senhora. E se você não escolher, eu vou escolher. E vou escolher a maior e a mais bonita. Vê se ela não vai escolher uma boneca. Vai pegar aquela pitulinha assim, de areia ou de arroz que as meninas tinham antigamente. Para dar. Não, então dá essa aqui. Custa para o ser animal entender que está numa sociedade em que precisa desenvolver o moral. E a criança é ególatra por natureza. Mas os adultos
que só cresceram no corpo, na sua maioria, são crianças no espírito e também são assim. Lhes custa entender a necessidade do seu semelhante e fazer por amor aquilo que fariam por interesse. Aquela generosidade que eles estariam exercitando por um interesse qualquer oculto, eles não farão nem a força se não ganharem nada. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos da dor. Se nós estamos no mundo de prova e expiação, e estamos enfrentando este momento transitório, e é importante que seja assim e que piore, é porque nós temos que decidir quem nós somos. Se você não gosta do que está aí, seja diferente e corra. Faça isso logo, demonstre isso logo, jogue o seu lixo logo fora de você, porque se você quiser apenas se adaptar a um momento, para continuar a ser mesquinho depois que parecer que a tempestade passou, você não ficará na terra. Se você não começar hoje, aliás, uma coisa que já devia ter começado há mais tempo, vejam só como os espíritos são. Nós estamos em 2017. Se não me falha a memória, Lúcio escreveu o primeiro romance cujo título é Despedindo-se da Terra em 2007. Faz 10 anos. Depois ele escreveu Herdeiros do Novo Mundo, Esculpindo o Próprio Destino. E em 2011, 6 anos atrás, vai indo para 7, em 2011 lançou No Final da Última Hora. No final da última hora. Vocês estão vendo as capas aí. Em novembro de 2011, faz 10 anos que os espíritos estão alertando as pessoas. Melhorem-se, porque você vai ter que se despedir da terra. Esculpa melhor o seu destino para você não ser levado de roldão por aquilo que você demonstrou que deseja, quando apenas ficou reproduzindo os seus defeitos e os defeitos da sociedade. Trabalhe para ser herdeiro de um novo mundo, ao invés de apenas ser aqueles que ficam usufruindo como ratazanas, roendo o armazém de Deus. Até que chega uma hora em que o navio afunda e as ratazanas também morrem afogadas. Seja você herdeiro do novo mundo, como está escrito no Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdeiros do novo mundo. Está dito por Jesus quem será? Quem serão? E a gente olha para esses amontoados de papel e fala, mais um livro, eu já li esse aí, eu já li esse. Ah, já leu? E nesses 10 anos fez o que para ser diferente? Largou de fumar, largou de beber, largou de falar palavrão, largou de ser mesquinho, largou de falar mal da vida alheia. Passou a procurar se qualificar? Foi fazer algum curso para melhorar-se? Foi falar de uma coisa linda? Foi fazer alguma coisa, desenvolver suas qualidades, os seus talentos? O que você fez de novo em 10 anos? Nossa, já passou 10 anos? Já se passaram 10 anos? Já se passaram 10 anos. Ai, meu cabelo ficou mais branco. Mas foi por força da natureza. Tirando a sua aparência, que em 10 anos mudou um pouquinho, e o resto? Mudou quanto? Nós estamos vivendo os últimos 10 anos num processo de declínio. Porque, é claro, o corpo vai sofrendo cada vez mais a passagem do tempo, sobretudo daqueles cuja mente não se move.
Quando a mente está paralisada na mesmice, o corpo envelhece muito depressa. Porque você não se enriquece de nenhuma expectativa boa, você não se esforça para fazer nada que te conduza a um horizonte diferente. Você apenas fica remoendo aquilo que escuta na televisão e é só lixo, e fica falando para a vizinha das coisas que viu, e fica conversando com os amigos do trabalho sobre as coisas erradas que estão acontecendo. E você faz o que de bom? Nada. Nada. Só fala. Esqueça de assistir isso, pare de ver essas tolices. Veja em 10 anos que livros você leu. Põe num papel, escreva. Eu li, eu não lembro o nome. Se você não lembra nem o nome do livro, você não adiantou ter lido. Porque você não mudou nada, não guarda nem o nome do livro. Tá tudo na minha prateleira, então volta lá hoje, pega o primeiro e começa a ler de novo. Porque daí você fala, nossa, eu já tinha lido isso, mas nem parece. Nem lembrava. Porque leu sem nenhuma atenção, leu sem nenhum compromisso em viver aquelas coisas. Mas eu assisto televisão só em canal que tenha boa coisa. É? Que canal que tem boa coisa? Esses Discovery Science, esses Discovery History, esses Discovery sei lá o quê. Então, o que você assistiu ontem? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Ontem eu assisti Que Maravilha. Sabe o Que Maravilha lá? O cara que fica fazendo comida. Então, guardou a receita? Guardou? O nome do prato? Não, porque você pode aprender, você pode começar a fazer comida diferente na sua casa, se você guardar aquilo que está aprendendo. Se você assistir com o desejo de conhecer e anotar as coisas, e aí daí saiu da anotação, sabe o que a dona de casa costuma fazer? Mais uma receita para o meu livro, puf, joga lá. Nunca mais abre. Nunca mais ela vai tentar fazer aquilo. Aliás, ela nem vai lembrar que receita ela já teve. Apenas ela, agora eu tenho a receita. O pulo do gato está aqui. E o gato vai morrer magro, porque a mulher não vai fazer aquilo. Porque um dia está faltando a farinha, outro dia está faltando o limão galego, outro dia está faltando a maçã argentina, etc. Um dia eu faço. E aí ela continua fazendo omelete, estrogonofe, mexidinho. Né? Pega tudo que estava na geladeira, põe na panela, mexe e come. É mais rápido. Então por que aprendeu? Por quê? Existe uma estatística que diz, são 4 livros, viu, Letícia? Existe uma estatística que diz que se você aprender uma coisa e não fizer nada com o que você aprendeu, nada, em 6 horas você terá esquecido 25% do que você ouviu. Se você passar 24 horas sem aplicar nada daquilo que você ouviu, você perde 33% do que você aprendeu. Basta 24 horas sem você fazer nada com aquilo. E se você ficar 6 meses sem aplicar nada daquele conteúdo, você vai ter esquecido 90% do que você aprendeu. É quase como se você não tivesse aprendido. Quem veio aqui segunda-feira passada? Levanta a mão. Eu sei, hein? Eu sei a roupa que você veio. Levanta a mão, porque isso. Então, se eu perguntar para vocês qual foi o assunto que eu falei semana passada, vocês que estavam aqui vão titubear para responder. Sabe por quê? Porque vocês, primeiro, não trouxeram nada para anotar. Segundo, foram para casa e falaram assim, como foi legal que o cara falou lá, vamos lá, vamos preparar a janta.
6 horas depois não lembrava de nada, praticamente. Porque, na verdade, você não veio aqui por aquilo que você vai ouvir e aprender. Você veio aqui por causa do passe que você vai levar. Achando que é ele que resolve o seu problema. Que é o benzimento que vai fazer você ser mais inteligente, mais culto, mais bonito. Não, não é. E daqui uma semana você não vai se lembrar também do que eu falei. A não ser que você chegue na sua casa, pegue um papel e comece a... O André falou isto, eu achei legal esse negócio que ele falou. Você não precisa escrever a palestra toda. Mas se você tiver os principais pontos que mexeram com você no seu pensamento, amanhã você se lembra. Você pega no dia seguinte o papel e fala, o que o André falou mesmo? Ah, ele falou disso, falou daquilo, é mesmo, é isso mesmo, eu vou procurar esse negócio que eu fiquei curioso. Mas, quando muito alguém tem a boa vontade de chegar aqui com um livro para ler enquanto está esperando, porque nem isso a maioria faz. Na quinta-feira à noite, que a gente abre 1 hora de antecedência, outro dia eu fiz a conta. Nós tínhamos 37 pessoas no salão, 20 delas estavam lendo. 20 estavam lá com o livro na mão, lendo. Tentando aproveitar o tempo. Vai ficar 1 hora aqui? Não pode conversar? Escolhi um centro espírita daqueles. Nazista. Não pode nem falar boa noite. Mas se você perceber que horas do seu dia você foi ler naquele dia, não tem nenhuma hora que você arrumou um espacinho para ler. Porque havia tantas outras atrações que nós estamos nos desabituando a ler até por causa dos aparelhos eletrônicos, cujas imagens são muito mais apetitosas do que as palavras. Basta você ver quando você abre no seu WhatsApp uma mensagem que tem toda a tela escrita, você fala, ai meu Deus, não vou ler isso não tenho tempo. Aí você empurra um pouquinho e não acaba. Você empurra, não, vai pro lixo, tchau, me perdoe. E alguns, para fazer você ficar com a consciência pesada, dizem assim, fulano não passou para as 10 pessoas e ele teve câncer no nariz. Ai meu Deus, eu vou ter que passar isso para mais 10? Não, eu já falo, não me mande corrente que eu já estou todo chagado. Não passo para ninguém. Corrente seja de oração, de, sei lá, de bons fluidos, de boas festas, não mande para mim que eu não passo. Porque essa é a postura mística do ignorante. O ignorante vive disto. O ignorante não, ele que passou para você também não leu. Ele só leu assim, ó, se você não passar isso para mais 10, sua vida vai andar para trás. Ah, eu vou passar. Já passa para a lista, tem 50 na lista. Já mandei para todos. O que estava escrito? Nem sei. Isso é misticismo para enganar ignorante, como a Igreja Católica fez durante centenas de anos. Fazendo você beijar anel para carregar santinho no bolso, obrigando você a confessar seus defeitos, confessar seus equívocos, para pagar a fim de se libertar do mal. Como se fosse possível você ir para o céu depois de ter deixado um cheque. Felizmente, até por se ver cada vez mais vazia, parece que as coisas deram uma melhorada nesse caminho religioso tão respeitável que é a dos nossos irmãos católicos. Mas o misticismo continua sendo aquele que mantém as pessoas presas a essas crendices. Ai, passa lá a tal da corrente. Ah, essa corrente é poderosa. Quando você entende que o seu raciocínio existe para você não estar caindo nessas maracutaias, você entende por que está aqui. Porque mesmo com um raciocínio, nós ainda caímos nas maracutaias da moda. Isso é um gato, gente. Miau, miau, é apenas um gato, viu? Não é um leão que vai morder você, é um gato que está querendo comida. Porque você pode estar falando de Jesus Cristo. Se passar um gato miando, você acha mais bonito o gato do que o Cristo.
Para você ver como você perde a oportunidade. Eu acabei de dizer como é que você faz para ir para o paraíso. Ai, cadê? Essa hora onde que eu estava? Ai, eu vou para o inferno, não é possível. Volta a fita, volta a fita. Eu quero ver. Não, é o gato. E assim a vida coloca a gente na moda, na TV, na festa, no rock, na diversão, nessas manias sociais, em que a gente não questiona e acha que é normal fazer porque todo mundo faz. Se você fosse visitar um hospício no tempo em que eles existiam, você ia encontrar lá muita gente diferente. E nenhum deles se achava louco. Todos eles iam chamar, olha, vem cá. Eu sou o Barão de Munchausen. Alguém me prendeu aqui, é um inimigo meu. Mas eu vou falar uma coisa para você, hein? Vocês tomam cuidado com aqueles caras de branco que ficam andando por aqui, aqueles caras são tudo meio pinel. São tudo meio doido. Os loucos acham que os médicos que cuidam deles são os doidos, não eles. E se você observar a maneira pela qual a Terra está passando e vivendo e enfrentando seus problemas, você podia fazer um grande cercado em volta da humanidade e escrever hospício. Porque aqueles que estão ali dentro são todos doidos que não acham que são. Que comem as piores comidas, as piores bebidas e acham que estão bem de saúde, que está fazendo bem para eles. O trabalho, queridas irmãs, queridos irmãos, que está em uma das leis que nós começamos a estudar, é fundamental para você sair deste mundo de prova e expiação. Não é o seu modelito, não é o tamanho do seu busto, o tamanho das suas nádegas, o tamanho dos seus músculos, não é a marca do seu carro, não é se você é chamada de boazuda, de gostosa ou de lindão. Não é isso que vai fazer você sair da terra. Você vai continuar aqui cada vez pior, ou por um planeta pior do que este. Porque esta condição agora está nos fazendo ou escolhermos uma outra coisa, ou ficarmos. Faz 10 anos que, por nosso intermédio, um espírito está falando, sem contar os outros médios que também têm escrito sobre estas coisas. Porque depois virou moda. E nós estamos aproveitando o nosso tempo, estamos aprendendo, estamos nos tornando criaturas mais capacitadas espiritualmente, nosso progresso moral se acentuou em alguma área, porque a lei do trabalho, o Andrezinho, muito a propósito, coloca para vocês verem o pensamento de Einstein. Seria a Terra o hospício do universo? Os espíritos superiores nos explicam que a Terra é um lugar de prova e expiação. Poderíamos talvez considerar isso como um hospício, em que os loucos, os insanos, preferem sofrer a se tornarem melhores. Vocês já imaginaram? Ele era casado, tinha lá alguém que ficou com ele por algum tempo, depois ele se casou com a prima. Teve um monte de problema emocional, afetivo. Mas você já imaginou? Ele está fechado lá no laboratório dele, fazendo pesquisa, fazendo cálculo, matemática. Quando você está empenhado num outro nível, você não sente fome, você não sente cansaço, você não tem horário, você vai, você não pode parar para... Ele está lá, decifrando os enigmas do espaço-tempo. Como é que a tessitura do universo faz a lei da gravidade não ser como a de Newton, mas ser uma outra? Aí bate na porta assim. Aí, ele leva um susto, tem que voltar de onde está. Aí, bate de novo.
mais forte. E ele escuta: Betinho, Betinho, a janta está na mesa. Vem logo, porque vai esfriar. É a véia dele, que está funcionando no universo dela, na insanidade própria da mulher que pensa que viver é fazer uma janta quente e obrigar todo mundo a se sentar para comer a janta quente antes de esfriar. Sem considerar que ela está casada com o gênio do universo que está decodificando as leis cósmicas para uma sociedade evoluir mais depressa. Não, tem que comer o bife. Isso é insanidade completa. E olha que eu acho que ele tinha que parar para ir, porque você não sabe o que é uma cozinheira nervosa. Você não imagina a maldição que vem da pessoa que trabalhou, feito uma escrava, uma camela, e esse marido egoísta só pensa nele, eu fico comendo sozinha, comida gelada. Ser artista, cientista, santo, no mundo como este, é ter que enfrentar não apenas o trabalho de ser santo, artista e cientista, mas enfrentar todo o resto que não quer que você viva de outro modo, a não ser este modo que no hospício parece o normal. Trabalho. Todo mundo pensa que trabalho é ganhar dinheiro. A pergunta 674 do Livro dos Espíritos nos apresenta a seguinte questão: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos: o trabalho é uma lei natural, porque isso é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Primeiro lugar, o trabalho é uma lei da natureza. Não existe lugar do cosmos onde você possa tirar férias e nunca fazer nada. Não existe. É uma lei da natureza. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo. Mas ele diz assim: a reunião das pessoas em civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e aumenta seus prazeres. Aumenta, você tem que trabalhar para ter aquilo que você não precisa, ou para desfrutar de prazeres que você não tem necessidade, mas que todo mundo quer, todo mundo tem inveja do outro, por causa do egoísmo e da insanidade de quem habita este mundo atrasado ainda. Você não precisaria trabalhar tanto. Dona de casa, chefe de família, observe na sua casa quantas coisas inúteis você guarda. Cada bibelô você tem que limpar. Cada coisinha que você ajunta é um compromisso para você ter que tomar conta. Eu conheço pessoas que tinham tantas roupas que para se distrair, ela ficava lavando por semana as gavetas de roupa. Quando ela chegava na última, não tinha o que fazer, começava a lavar a primeira, ainda que não tinha usado. Pegava aquela mesma roupa que estava dobrada, limpa, jogava na máquina e punha para lavar, depois punha para secar, depois passava, e assim ela ia fazendo. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem já comprou alguma coisa que não precisava, não vai ter um que não levante a mão. Todos nós já compramos coisas, sabe por quê? Porque pode pagar a prestação. Ah, minha cunhada tem, por que eu não vou ter? Ah, e todo mundo está falando desse negócio, eu também vou comprar para mim. Você não tinha necessidade disso, mas a civilização criou em você, para que você se sinta normal, a necessidade de fazer a mesma coisa. Olha que resposta os espíritos estão dando. Aumenta, a civilização aumenta as suas necessidades porque você deixa. Você deixa. Ou porque você tem prazer, você quer. É algo gostoso.
Não é algo bom. É algo que você gosta, mas não é bom, muitas vezes. Aí, logo a seguir, Kardec pergunta, na questão seguinte, 675. Não se deve entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Trabalho é apenas aquilo que você faz materialmente? Seu emprego, o que você produz para seu uso, para o seu consumo? E os espíritos respondem, não. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda. Tudo que você fizer que seja útil, o mundo espiritual considera um trabalho, ainda que a sociedade considere você um vagabundo. Que o desempregado sinta o peso do mau juízo que os outros fazem à sua volta, porque ele não tem um serviço que lhe dê um salário. Toda ocupação útil é um trabalho perante os espíritos. Ao mesmo tempo em que o seu corpo trabalha, seu espírito trabalha tanto quanto o corpo. Portanto, se você não tem um emprego material, você está desempregado espiritualmente? Não. Você pode trabalhar. Você pode trabalhar mentalmente, pode trabalhar emocionalmente, pode trabalhar amorosamente. Pode fazer coisas positivas e úteis. Conversar é trabalho? É ou não é? Vocês estão mudos porque não sabem ou porque estão com medo? Medo de errar. Conversar é trabalho? É trabalho? Depende. Você vai passar 2 horas contando como foi a novela de ontem? É trabalho? Isso é trabalho? Vai passar descrevendo como foi o jogo do seu time? É trabalho? Não. Isso é inútil. Para que isso seja trabalho, a sua conversa tem que ser útil. Conversa útil é aquela que você informa boas coisas e aprende boas coisas. Em que a pessoa que está com você se torna melhor em alguma coisa que você a ensinou, ou você assimilou algo de bom do que ela te passou. Se você estiver com essa preocupação, qualquer conversa que você tenha é considerado trabalho pelos espíritos. Mas conversar só? Não. Isso é tempo jogado fora. Às vezes é o problema maior do nosso hábito, desperdício. A saúde, queridas irmãs, queridos irmãos, esta que a gente veio buscar aqui, não depende de Dr. Bezerra. A medicina dos espíritos faz coisas que vocês nem acreditam. Mas para que isso seja eficiente, é preciso que a pessoa deseje estar num outro padrão. A doença é o padrão do mundo primitivo, do mundo semi-civilizado, por causa do desequilíbrio. O desajuste mental, o desajuste da emoção, desajusta a matéria. Caso você não queira isto, mude-se. Prepare-se para um novo ambiente, para uma nova etapa evolutiva. Modifique o seu modo de pensar, de sentir, modifique os seus hábitos. Não critique os outros por aquilo que estão fazendo. Nós estamos aqui falando que é uma insanidade todos estes tipos de lazer que nós comentamos aqui, não porque criticamos as pessoas que fazem, porque não citamos nomes de quem faz. Estamos como uma opção que ilude com o dever de fazer a pessoa pensar a respeito. Quem sabe isso possa despertar alguém. Certamente vai ter gente que vai ficar meio ofendida por aquilo que ouviu, porque está tão comprometida com essa insanidade que quando você fala para o louco que ele é louco, ele te xinga. Ao invés de ele pensar, será que eu não sou louco mesmo? Mas nós não estamos preocupados com isso. Não estamos querendo ser agradáveis. Estamos apenas contando como os espíritos querem nos ajudar a que a gente não fique mais doente por gosto. E que a cirurgia espiritual não seja usada como é a corrente para o místico, a corrente de oração, ou o ritualismo. Não, cirurgia espiritual é um processo de responsabilidade. Que trouxe você aqui ou que está permitindo que você nos assista.
mas para que você primeiro seja curado daqueles hábitos nocivos. Porque se você fizer isto, se cada um de nós mudar essa forma de ser, nem os espíritos precisam nos curar. Nós mesmos nos curamos. Não se baseia o amor do universo na dependência de uma pessoa que impõe as mãos sobre sua cabeça. Uma pessoa tão cheia de defeitos ou pior do que vocês. Depende de vocês. Só de vocês. A conexão com o amor divino. Nós contamos isto. Nós contamos. Contamos como funciona. Dizemos que isso tem efeito, que isso é bom, que isso é uma verdade, que ninguém vai dizer para você no banco, na loja, no lazer, no passeio. Ninguém vai dizer isso para você. Porque eles não estão preocupados que você esteja curado. Para a maioria, você vale muito mais dentro de um caixão depois de ter deixado todo o seu dinheiro na farmácia, do que vivo fazendo bem para os outros não ficarem doentes. Mas para nós não. Para nós o que nós queremos é que você possa ser esse presente de Natal que Deus envia para as outras pessoas. Que você se responsabilize por sua vida. Que você não fuja da tarefa. E que você aprenda que trabalhar não é ganhar dinheiro no salário. Trabalhar é ser útil. Mesmo desempregado, mesmo analfabeto, mesmo sem escola, você ainda pode trabalhar. Sendo útil. Ajudando uma criança, fazendo um lanche para alguém, tomando conta de uma casa enquanto a pessoa precisa se ausentar, ouvindo alguém que não tem com quem falar, falando boas coisas para alguém ouvir. Você é o alto-falante de Deus. Quer coisa mais nobre do que isto? Que salário humano poderia remunerar aquele cuja bondade pode expressar a vontade do Pai para ajudar outro? Que salário seria justo? Ou fosse o maior do mundo capaz de remunerar com a gratidão do Criador o fato de você ter ajudado alguém a não se matar? Alguém que estava precisando de alguém para ouvir, e você se pôs a escutar. Uma alma que não morreu, porque você se entregou. Que salário poderia te compensar por isto? Esta é a saúde. Quando a gente se sintoniza com um outro mundo, com um outro padrão, não com este do primitivismo. E quanto mais depressa você tirar o pé dessa outra canoa e ficar só em uma, mais feliz você vai ser. Não dá para misturar o podre com o sadio. Ainda que muita gente tente. O podre estraga o sadio. A única forma é você separar-se do que é podre e escolher o que é sadio. Aí então, a vida tem um outro panorama. E será muito mais bonito o que você vai sentir daí para frente. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que não faltam nem o amor de Deus, nem o amor de Jesus, nem o amor de espíritos médicos e enfermeiros, nem o amor dos encarnados que estão aqui para servir vocês. Todos nós queremos que vocês sejam alto-falantes de Deus. Agora vocês precisam perguntar se é isso que vocês desejam. Muita paz.